Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai olhar com calma alguns materiais sobre deficiência física. A ideia é entender como essa compreensão evoluiu, sabe? E principalmente como a inclusão na escola e na vida pode de fato acontecer. Temos aqui uns textos acadêmicos, guias práticos. Nossa missão é tirar o essencial das definições, dos desafios e, claro, das soluções, especialmente as tecnologias que ajudam na participação. Exatamente. Vamos investigar essa mudança de olhar, né? Sair daquela visão só na limitação e focar mais no potencial, na participação da pessoa na sociedade. E como alguns recursos específicos, principalmente na escola, podem fazer uma diferença enorme no dia a dia. Ótimo. Para a gente começar, então, os textos definem deficiência física como uma alteração, né, completa ou parcial de partes do corpo que acaba comprometendo a função física. Isso inclui um monte de condições diferentes, certo? Amputações, paralisia cerebral, lesão medular. Sim, a variedade é bem grande. Pode ser algo que a pessoa já nasce com ou que acontece depois, sabe? Pode piorar com o tempo ou não. Mas o ponto assim fundamental que os textos batem na tecla e que mudou bastante a coisa foi aquela revisão da classificação da OMS. A gente passou a entender que a dificuldade maior muitas vezes não está só na pessoa, está na interação dela com um ambiente cheio de barreiras, né? Nossa, isso é forte. Pois é, a deficiência em si existe, claro, mas a incapacidade, o que a pessoa não consegue fazer, pode ser muito maior ou menor dependendo do meio. Se tem acessibilidade, se tem recursos. Muda totalmente o foco. Em vez de só pensar em consertar a pessoa, a gente pensa em adaptar o ambiente, as ferramentas. Faz muito sentido para a inclusão. Exato. E a terminologia, as definições legais, tipo o Decreto 3.298 aqui no Brasil, elas são importantes, claro, para criar políticas, para direcionar recursos, mas não deveriam servir para rotular ninguém, né? O foco tem que ser garantir direitos, garantir acesso. E essa visão, claro, impacta direto a educação. E, por falar em educação, os materiais mostram que incluir alunos com deficiência na escola ainda é um desafio, né? Falam da necessidade de um ambiente que estimule, que desafie mesmo, e não que fique só limitando. Como isso funciona na prática? Olha, na prática, significa que para ter igualdade de oportunidade, às vezes a gente precisa tratar diferente quem é diferente, só para garantir o acesso, entende? Por exemplo, a tal da flexibilização curricular que os textos mencionam. Dá mais tempo para terminar um curso, organizar um pouco os conteúdos. Não é passar a mão na cabeça, é tirar barreiras para o aprendizado acontecer. Tem que olhar caso a caso, buscando a equidade mesmo. E imagino que é aí que entram as ferramentas para ajudar a derrubar essas barreiras, né? A tal da tecnologia assistiva, a TA. Isso mesmo. A TA é definida como todo um conjunto de recursos e serviços que ajudam a ampliar as habilidades da pessoa com deficiência. O objetivo é dar mais autonomia, mais independência, incluir mais. Não é só para reabilitação, é mais amplo. É achar jeitos criativos de fazer as coisas. É permitir que alguém faça uma tarefa, mesmo que de um jeito diferente do que a maioria faz. E que tipo de recurso a gente está falando? Pode dar uns exemplos práticos para a escola? Pensa em coisas às vezes bem simples, sabe? Para escrever, um engrossador no lápis, feito de espuma, para facilitar pegar, ou um teclado de computador adaptado com teclas maiores ou mais espaçadas. Para quem não consegue usar as mãos, tem ponteiras para usar com a cabeça, ou acionadores que a pessoa controla o computador com outra parte do corpo, tipo pé, ou um sopro, para ler. Um suporte que deixa o livro inclinado. No computador, além dos teclados, tem mouses diferentes, como trackball, ou até controle com o olhar. Nossa, quanta coisa! Tem muita opção. O importante é a função, né? Permitir que a pessoa escreva, leia, acesse a informação, jogue, participe. E os textos falam também da postura, como algo bem importante. Fundamental. Um bom posicionamento numa cadeira adaptada, com almofadas certas, talvez uns cintos, apoios para pé, para cabeça, isso não só dá estabilidade para o corpo, melhora a atenção da pessoa, o contato visual dela com os outros, a interação fica mais fácil. Às vezes, tem movimentos que a pessoa não controla, né? E um bom posicionamento ajuda a diminuir o impacto disso. É uma coisa que o professor pode observar e, claro, buscar ajuda de um físio, de um terapeuta ocupacional. Entendi. E para fechar esse ciclo da participação,
E a comunicação? Porque muitos alunos com deficiência física, como em alguns casos de paralisia cerebral, por exemplo, têm dificuldade para falar, né? Sim, é uma questão importante. E para isso existe a CAA, a comunicação aumentativa e alternativa. É uma área toda voltada para isso, para complementar a fala, quando ela existe, mas é difícil de entender. Ou para substituir mesmo, quando a pessoa não consegue falar ou escrever de um jeito funcional. E aí se usa um pouco de tudo: gestos, expressões do rosto e, claro, auxílios externos. Que tipo de auxílio seria? Pode ser desde coisa bem simples, tipo cartões com figuras, fotos ou símbolos, organizados numa prancha de comunicação, sabe? Que a pessoa aponta. Ou pastas, aventais com símbolos, livros adaptados. Isso seria a baixa tecnologia, digamos. Papel, velcro, ou pode ser alta tecnologia, tablets, computadores com softwares específicos que falam a mensagem que a pessoa escolhe. Ela pode escolher apontando, olhando ou usando um acionador, como a gente falou antes. O ponto-chave é montar um sistema que funcione para aquela pessoa, bem personalizado, e começar a usar o quanto antes. Fica bem claro, lendo esses materiais, que a conversa mudou muito, né? A gente saiu de uma visão focada na incapacidade Uhum. e foi para uma visão de possibilidade, de buscar ativamente a participação, usando as estratégias e tecnologias certas. Com certeza. O objetivo final é que o aluno seja protagonista, que ele possa se expressar, aprender, interagir do jeito dele. A TA e a CA são ferramentas poderosíssimas para isso, para que a deficiência não seja o que define o limite do que é possível para a pessoa. Fica então uma provocação final para nossa reflexão. Como é que a gente pode pegar aquele conceito do desenho universal que a gente já vê na arquitetura, né? Pensar na acessibilidade desde o projeto e aplicar isso em todas as áreas, na aprendizagem, na vida social? Como criar ambientes e sistemas que já nasçam inclusivos, diminuindo as barreiras para todo mundo, o tempo todo?